Olá, eu sou Valeriano Camargo e hoje, dia 22 de junho, é dia de quê? De devocional diário. Mais um dia seguindo aqui o nosso livro Dia a Dia com Billy Graham. E no dia de hoje, digno é o Cordeiro de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Apocalipse 5:12. H.G. Wells escreveu: Cristo é o personagem mais singular da história. Ninguém pode escrever a história da humanidade se não der a primazia e o maior lugar de destaque ao humilde mestre de Nazaré. O rabino Stephen Wise disse a respeito de Jesus: Você verá que ele é divinamente humano. É uma grande alegria para nós, da casa de Israel, reconhecer, honrar e reverenciar entre todos os irmãos o judeu Jesus, que influenciou o mundo mais do que qualquer outro homem. O homem Jesus viveu na Terra por somente 33 anos e nunca viajou além de 160 quilômetros de onde morava. Charles Lamb também tinha razão ao dizer que, se todos os homens mais ilustres da história se reunissem em uma sala e Shakespeare entrasse, eles se levantariam para honrá-lo. Mas se fosse Jesus que entrasse, todos se prostrariam para adorá-lo. Oração do dia. Amado Senhor Jesus, vou honrar-te hoje e para sempre. Em adoração te louvo, meu Senhor e Salvador. Meus irmãos, o texto de hoje ele traz uma pegada um pouco mais humanizada, um pouco mais humanista sobre Jesus. Ele trata um pouco mais sobre a questão da referência de Cristo para a sociedade, no sentido do exercício de influência e do quanto Cristo foi importante para o mundo atual, para o mundo moderno. E ele é reconhecido pelos maiores homens da humanidade. Se houvesse, como falou o texto, se houvesse uma reunião dos maiores homens, os maiores nomes da humanidade, eles eles não entregariam apenas cumprimentos a Cristo, eles se reverenciariam, todos se prostrariam diante de Cristo. Porque Cristo, diante dos outros grandes nomes da história, Cristo é Deus. Cristo, ele veio como o Filho encarnado de Deus, mas ele é Deus, ele é parte da Trindade. Mas para quem não acredita na divindade de Cristo, existem fatos inegáveis, que são fatos históricos e sociais. Cristo, ele exerceu seu ministério por apenas 3 anos. Ele não andou muito, mas ele instituiu um sistema muito eficiente de ensino da palavra dele, que foi o discipulado. Ele formou 12 discípulos, depois ele também formou isso, já depois da própria morte e ressurreição de Cristo. Cristo formou Paulo como um outro discípulo, e Paulo como o discípulo dos gentios, né? Ele foi que talvez o mais influente pregador para as nações além dos judeus. E Cristo instituiu esse sistema de discipulado, de convívio, um sistema de ensino de convívio pessoal, convívio íntimo, um convívio constante de ensinamento da palavra que fazia com que esses discípulos se multiplicassem. Então ele criou os 12 discípulos, ele ensinou eles, esses discípulos formaram novos discípulos, que formaram novos discípulos, e dessa maneira o cristianismo se expandiu no mundo. Mas para quem não acredita na divindade de Cristo, fatos históricos são inegáveis. A ética cristã moldou o Oriente Médio e o Ocidente, especialmente o Ocidente a partir de Roma.
A ética cristã, ela foi o alicerce para o Estado laico e para o estabelecimento de direitos humanos. Só o cristianismo, se você analisar todas as grandes religiões, apenas o cristianismo tratou esses temas, dando à população, dando ao povo total liberdade. Cristo separou, ele disse diante da multidão, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali ele demonstrou muito claramente a separação entre a fé e o Estado, entre o reino de Deus que está acima, que é do alto, e o reino terreno, o material. Ali ele separou não só a questão da a separação entre dinheiro, entre o benefício material e o mundo espiritual e o benefício espiritual. Ele deixou muito claro que o reino dele não era deste mundo, porque este mundo tinha os seus estatutos, tinha ah, seus governantes, e, e apesar de deverem ser respeitados, os estatutos, as leis, ele separava. Cristo não veio para governar este mundo, só que a ética humanista que ele instituiu, a ética humanista que ele estabeleceu, de universalismo e igualdade, ele tratava todos de igual forma, ele tratava os mais humildes com muito amor, a, a, a necessidade, ele declarava que todos tínhamos a necessidade de praticar o bem sem olhar para quem estava recebendo este bem, praticar o bem com intencionalidade. A intencionalidade ela foi muito evidenciada na figura de Cristo. Cristo falava que não adianta você fazer uma doação financeira, ainda que seja uma doação grande, se a sua intenção é de avareza, se a sua intenção não é de fato de fazer o bem, se você não tem amor naquela doação, se você não tinha a intencionalidade na doação, aquela doação não vai ser, vamos dizer, computada espiritualmente. Porque de nada valia você entregar muito sem a intenção de fazer o bem, em contraponto a uma pessoa que às vezes não tinha muito, tinha pouquinho, mas esse pouquinho que essa pessoa dava fazia muita diferença para si, só que o seu coração era muito grande, o seu amor era muito forte pelo outro e a intencionalidade de ajudar o outro era maior. Essa intencionalidade ela foi muito valorizada para Cristo. Então Cristo ele também combateu o legalismo, né, que é o apego exagerado às regras, às leis. Ele pediu muito mais o coração, ele pediu a intenção da pessoa, ele queria o coração da pessoa. Então, a valorização da intencionalidade, ela diferencia de outros sistemas éticos e culturais. E nesse sentido, alguns podem pensar que ele desafiava as autoridades, mas não é que ele desafiava as autoridades. Cristo nunca foi um rebelde. Ele simplesmente mostrou que existe uma autoridade divina e essa ética divina ela é imensurável e ela é incomparável. E ela não pode ser misturada com o materialismo, com esse mundo ah, regido por regras humanas e pelo amor ao material. Ele disse que, antes de tudo, deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Ele nos chamou a transcender, ele nos chamou a colocar a nossa intencionalidade no reino de Deus, que não é deste reino, não é deste mundo. Então, este mundo e as regras, muitas vezes injustas deste mundo, eles não se adequavam ao reino de Deus.
Então, primeiro deveríamos buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, Cristo trouxe a autoridade divina, só que ele não criou o Estado, ah, ele não determinou um Estado teocrático. Até a ressurreição de Cristo, a maioria dos apóstolos achavam que haveria um reino terreno de Cristo, achavam que ele veio para ser um rei dos judeus fisicamente. Ele se sentaria num trono e regeria o povo ali, ele tiraria o povo judeu das mãos dos romanos, acabariam com aqueles abusos e com o imperialismo romano e instituiria o próprio reino dele aqui. Eles demoraram a entender que o reino de Cristo não era deste mundo, que o reino de Cristo era o reino dos céus. Então, Cristo não veio para instituir um regime teocrático, onde as regras divinas ou as regras da religião dominam a sociedade. E essa foi uma das bases para a criação do Estado laico. Diferente de outras religiões, em que o Estado e religião se fundem e as pessoas são governadas por leis religiosas, a exemplo de sociedades muçulmanas. Grande parte das sociedades muçulmanas não são democráticas, elas são teocráticas. E nesse sentido, a ética cristã, ela se destacou sobremaneira. Ela se destacou especialmente no Ocidente. Então, ainda que a pessoa não reconheça a divindade de Cristo, a herança de Cristo para a sociedade moderna, ela é inegável. A herança do amor, a herança do respeito ao próximo, e não é nem do respeito, né, do amor ao amar ao próximo como a si mesmo. Esse altruísmo de fazer o bem, aquela famosa frase, né, fazer o bem sem olhar a quem, isso tudo veio do espírito, veio do cristianismo. Então, o cristianismo fundou os alicerces da nossa sociedade moderna ocidental. Essa sociedade que respeita as pessoas. Claro que existem distorções de todos os tipos, mas o cristianismo puro e simples aplicado, ele não abre espaço para nenhum tipo de violência, discriminação, nenhum tipo de exclusão, porque o cristianismo é inclusivo. Ele é inclusivo para todas as pessoas que queiram receber Cristo. O cristianismo ele é inclusivo para receber todas as pessoas que queiram receber Cristo da forma que elas estão. Cristo sempre recebeu todas as pessoas da forma que elas estavam. Cristo recebia todos da forma que estavam. Entretanto, todas as pessoas que se tornavam cristãs, elas se transformavam. Se transformavam. Elas não permaneciam como elas estavam. Então, o crente, o convertido, ele não permanece como estava antes. Cristo recebe todos de igual forma, da maneira que estão. Mas o cristianismo, quando ele de fato ele é assumido pela pessoa, ele gera uma metanoia, gera uma completa transformação mental e comportamental. E aí o Espírito Santo passa a produzir frutos, e os frutos produzidos pelo Espírito Santo evidenciam aquele caráter cristão. O caráter cristão ele é evidenciado pelos frutos do Espírito Santo, que pode ser traduzido em obras, em boas obras. As obras não salvam, só que os salvos praticam boas obras. A salvação vem pela graça, na fé de que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Cristo é nosso único suficiente Salvador. Nós recebemos a salvação pela graça dele, pelo sacrifício que ele fez na cruz. E assim que nós
reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nós nos posicionamos como cristãos, nós sofremos uma metanoia, sofremos uma mudança completa de pensamento e de comportamentos. E essa mudança completa de pensamentos e comportamentos gera ações positivas. Essas ações positivas são chamadas de boas obras, e as boas obras, elas são frutos, reflexos. As obras não salvam, mas elas evidenciam o caráter do salvo. A obra não pode ser utilizada para gerar salvação, para que ninguém se glorie de seus próprios feitos, mas que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Ele nos entrega a salvação, a metanoia gerada em nós gera frutos, frutos do Espírito Santo, e esses frutos evidenciam o nosso caráter cristão. Nenhum líder religioso, nenhum líder de nenhuma das religiões gerou uma metanoia tão forte e tão arraigada no mundo ocidental. Os líderes religiosos de outras nações, especialmente as orientais, eles não têm a mesma pegada da laicidade do Estado. A universalidade e igualdade já não são tratadas da mesma forma, a intencionalidade já também não é tratada da mesma forma, e o desafio às autoridades, desafio aos sistemas vigentes também muito menos, porque muitas vezes eles próprios instituem o sistema legal e vigente e as pessoas são forçadas a viver aquele sistema legal. Diferente do cristianismo, o cristão não é forçado a viver o cristianismo. Cristo, ele bate, ele está à porta e bate, e quem abrir, ele entrará na casa e ceará com ele. Cristo não força, Cristo não obriga. Então, a herança ética e social do cristianismo, ela é gigantesca e é incontestável. Você pode pesquisar o quanto você quiser. Por isso que no devocional de hoje falou que qualquer autoridade, os homens mais influentes do mundo, se fossem colocados diante de Cristo, o reverenciariam pelo Deus que ele é e por tudo que ele representa para a humanidade. Os tratados de direitos humanos, eles só existem pela ética cristã. A ética cristã trouxe ao mundo a noção da igualdade, a noção da universalidade dos direitos humanos. Cristo tratou todos de forma igual, Cristo cuidou de todos, ele não gerava distinção nenhuma. Então, através de Cristo e da ética cristã, foi possível que o mundo tratasse sobre direitos humanos universais. Direitos humanos universais que beneficiam todas as pessoas, inclusive pessoas de outros credos, pessoas que professam todo tipo de religião, são acolhidas pelos sistemas de direitos humanos. Então, os benefícios que o cristianismo trouxe para a sociedade mundial, eles são inegáveis. A pessoa pode até não reconhecer a divindade de Cristo, mas negar que Cristo foi uma figura de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade, isso é brigar com a realidade. Então, meus irmãos, no devocional de hoje, nós trabalhamos mais sobre essa questão da humanidade de Cristo e os impactos que o cristianismo trouxe para o mundo moderno. Mas eu reconheço Cristo como Deus, Ele é meu único e suficiente Salvador. E eu peço ao Espírito Santo todos os dias que, através de mim, Ele apresente os frutos, através da minha vida, Ele frutifique, abençoando outras vidas, levando a palavra de Deus para outras pessoas, levando essa palavra de conforto, de amor para todo mundo.
E é o que eu desejo a todos, um excelente dia, um dia repleto de amor e um dia guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo conduza o dia de vocês, o trabalho, o convívio na família, que ele governe a sua vida. Fiquem com Deus, até mais.